Aí, deixa só eu ajustar essa câmera. Aí, boa. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Lu. Boa tarde, Gi. Gi, vou começar respondendo aqui já a sua pergunta, tá? Com mais detalhes. Eu vi ali depois, eu tinha olhado rapidinho e te respondi pelo direct e depois eu olhei tudo o vídeo, tá? Para quem Uhum. não sabe, vou responder a pergunta da Gia aqui e vou contextualizar. É o seguinte: é um post sobre um agradecimento aos pacientes que fizeram depoimentos para ela no Doctoralha, tá? A médica em questão fizeram os depoimentos para ela, no caso, a médica que é cliente da Gia. E é o seguinte, aí no post tá o nome, né, doutora fulana, a foto dela, e o post consta: quero agradecer a todos os meus pacientes pelos mais de 300 comentários no Doctoralha. E aí embaixo ali, aquela paginazinha do Doctoralha, e escrita a especialidade, as 5 estrelinhas ali, e 303 opiniões. Nossa, arrasaram aí na coleta de opiniões. 303 opiniões é bastante no Doctoralho, a menos que ela seja quase que um dinossauro de velha, de antiga no Doctoralho, mas 303 é bastante, bem legal. E aí o seguinte, a Gi me perguntou, pediram para eu postar essa informação em forma de agradecimento. Fiz o post assim, você acha que pode ser entendido como propaganda? Desse jeito que você fez, Gi, não fica entendido como propaganda, porque realmente fica só um agradecimento, tá? O que que esse agradecimento vai gerar? Ele vai gerar curiosidade nas pessoas de irem até o Doctoralha. E aí, ao chegarem dentro do Doctoralha, as pessoas vão ver todos esses 303 comentários. Ou seja, ele é um post que agradece os comentários, não fica se enaltecendo, tá? Não é assim, ai, quantos comentários positivos, nossa, vejam o que estão falando de mim, olha que maravilha, olha como eu sou boa. Não, não é nada desse tipo, não tá propaganda Casas da Bahia, se quer pagar quanto, tá? Tá bem legal. Só que esse vídeo que você fez em anexo aqui, que você mandou na primeira imagem, você mandou duas, né? Esse videozinho que você fez em anexo aqui na primeira imagem, esse já não pode, porque nesse vídeo tem ali, de fato, o depoimento dos pacientes. Mas nessa segunda imagem, que tá só o agradecimento ali e a foto dela do Doctoralha, sem problemas, pode enviar, não tem problema nenhum não, tá? Pensei na foto. Obrigada. Pensei na foto só na parte de cima do site, mas aí tem as 5 estrelas bem aparentes. Achei que poderia ser pior. Não, não tem problema postar essas 5 estrelinhas aí do Doctoralha, não, tá? Mais alguma dúvida? Valeu, não. Não, só isso, obrigada. Imagina. Próxima dúvida, vamos para a Jéssica. Seguinte, a Jéssica, nós fizemos uma mentoria esses dias, ela estava com uma cliente de um assunto bem específico, ginecologista e obstetra. Nesse caso, a ginecologista dela faz mais rejuvenescimento íntimo, bom, aqueles negócios lá que vocês sabem de deixar a xoxota bonita, né? Aqueles negócios lá, rejuvenescimento, aqueles negócios tudo lá. É o que a cliente dela faz, nós fizemos a mentoria, fizemos os assuntos da cliente, debatemos alguns temas do que pode, o que não pode, todos esses temas relacionados a nicho black, né, que a gente chama, tanto para anúncios quanto para conteúdo. O que é o nicho black? Emagrecimento, especialidades que falam sobre partes íntimas, seja de um jeito estético, seja de um jeito de saúde, seja falando sobre sexualidade mesmo em si, tudo isso é nicho black, é um caos realmente para a gente poder construir conteúdo sem levar bloqueio, mas a gente, enfim, fizemos lá todo o conteúdo da cliente dela, e agora a dúvida da Jéssica é a seguinte, para essa cliente que é ginecologista e trabalha com essa parte de rejuvenescimento vaginal, né? Oi, estou com uma dúvida na CTA para variar. Me borro de medo e esse é da minha cliente. A cliente quer colocar a seguinte CTA: quer viver essa transformação e se libertar dessa limitação na sua vida? Não deixe de buscar ajuda. Clique no link da bio e saiba mais. Aí a Jéssica continua. A mim parece apelativa, apesar de não ter o agende. Por ela, colocaria o agende aqui em tudo, mas eu seguro, dá essa luz. Seguinte, quer viver essa transformação e se libertar? Tudo que modifica alguma coisa na pessoa é uma transformação. Então, quando a gente utiliza o termo transformação, não fica parecendo propaganda enganosa, não fica parecendo que a pessoa quer se enaltecer nem nada do tipo. Por quê? Vamos supor que é uma informação sobre quanto tempo demora a recuperação de uma cirurgia estética íntima, por exemplo.
Essa informação por si só já transformou a vida daquela pessoa que está ali lendo, a vida daquela pessoa que antes não tinha essa informação e agora tem. Isso por si só já é uma transformação, tá? Então, por isso que essa CTA tá ok, não tem nada apelativo, realmente não tá chamando para agendar, tá, de fato, perguntando se a pessoa quer viver uma transformação, se libertar de determinada situação na vida, tá? E incentivando a pessoa a buscar ajuda. Não deixe de buscar por ajuda. Clique no link da bio e saiba mais. Então, assim, tá bem, bem tranquilo, pode postar tranquila, fica sossegada. Eu sei que alguns clientes gostariam de colocar agende aqui em tudo, mas esse daí tá bem tranquilo, não tem nada de agende aqui, tá ótimo, tá? Próxima pergunta. Hoje temos poucas perguntas. Próxima pergunta é da Van. Tá. Na proposta, é sobre uma cliente. Na proposta, eu coloquei o contrato de 3 meses, podendo renovar e sem multa de cancelamento. Nesse caso, só elimino do contrato o que você deixa como modelo para a gente, a parte da multa rescisória, ou aquele contrato se enquadra do jeito que ele está. Vamos lá, sobre contrato. O contrato que fica de modelo para vocês aqui no curso é um contrato que tem multa rescisória sim, que são no mínimo 6 meses de contrato, tá? Para que você possa eximir o cliente do pagamento da multa de rescisão, não tem nenhum problema, é realmente só tirar ali aquela parte de multa contratual, no caso de rescisão para ambas partes, e seguir o baile, tá normalmente o contrato, tá? Mas deixa eu explicar um pouquinho o porquê de cada um desses itens no contrato, isso não é à toa. Por que 6 meses e não 3 meses? Porque a possibilidade do cliente não ver resultado nenhum em 3 meses é grande, né? Eu até fiz um story falando sobre isso hoje. Com 1 mês, com 3 meses de trabalho, somente com o Instagram, não é suficiente para o cliente ter grande resultado nenhum, tá? O que realmente traz o resultado ali é a persistência, é permanecer, prevalecer ali naquilo que a gente faz, tá? Então, por isso que a gente começa a ver os resultados no Instagram, quando a gente utiliza o Instagram sozinho, né? Obviamente, a partir de 6 meses. Isso também é muito variável de especialidade para especialidade, isso é muito variável de onde a pessoa está, de qual cidade, porque em algumas cidades vão ter mais concorrência, outras cidades vão ter menos concorrências, maior ou menor demanda por aquele profissional, tá? Então, tudo isso é variável para que a gente possa dizer em quanto tempo mais ou menos esse profissional vai ter um resultado só no orgânico. Porém, hoje em dia, não estou recomendando para ninguém permanecer só no orgânico. Eu já explico, inclusive, para os clientes que estão chegando. Eu falo, olha, o Instagram, ele é uma parte do marketing. Ele não é o marketing inteiro. Ah, então isso significa que o Instagram não é importante? Isso significa que o Instagram não funciona? De maneira nenhuma, tá? Ele é uma parte fundamental. O Instagram é uma peça fundamental, precisa ter no marketing de profissionais da saúde, de médicos, de pessoas que atendem consultório, é fundamental que tenha, porém, ele não é a única peça desse tabuleiro. Como que eu costumo explicar isso? Esses dias eu vou adaptando essa explicação para o nicho do cliente. Esses dias eu fui explicar basicamente isso para uma dermatologista que entrou em contato querendo orçamento e ela queria só fazer o Instagram. Eu falei assim, olha, a gente pode só fazer o Instagram, porém, não apresenta só o Instagram sozinho, não vai dar o resultado que você espera no tempo que você deseja. Isso significa que o Instagram não é importante? De jeito nenhum. Por exemplo, uma pessoa que quer ter uma pele bonita, o que você recomenda? Usar o filtro solar. Só usar o filtro solar? Não. Usa o filtro solar, usa um creme anti-rugas, faz um botox, faz um preenchimento com ácido hialurônico, coloca um fiozinho PDO para dar uma puxadinha daqui e dali, incentivar o colágeno, né? Tudo isso, inclusive passar o filtro solar. Então, são vários fatores, são vários recursos para que a pessoa possa ter uma pele bonita. Isso significa que a pessoa não precisa passar o filtro solar? Isso significa que o filtro solar não é importante? De jeito nenhum. O filtro solar, ele continua sendo fundamental, mas ele não é o único recurso para que uma pessoa tenha uma pele bonita. Então, eu vou parafraseando, assim, eu vou usando analogias de acordo com a especialidade do cliente, para que ele possa entender que o Instagram é fundamental, que o Instagram é assim, a porta de entrada, que a pessoa que não tem o Instagram hoje em dia, ela praticamente não tem nada, né, dentro do marketing, que o Instagram ele é fundamental, mas que ele não é a única peça, tá? Então, por isso, Van, que a gente que a gente coloca o contrato a partir de 6 meses, tá? E por que a multa rescisória?
A multa rescisória, ela não é tão fundamental quando a gente não tem funcionários. Por quê? Quando a gente tem funcionário, quando a gente tem contratos, né, para pagar, a gente tem um X por mês ali de despesa com a empresa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho X reais por mês que faça chuva, faça sol, tem que pagar o designer, X reais por mês tem que pagar a redatora-chefe, X reais por mês tem que pagar o fulano, entendeu? Eu tenho uma conta fixa de valores mensais a serem pagos aos funcionários. Quando eu era sozinha, inclusive, eu nem colocava, quer dizer, eu comecei bem depois, a princípio, eu não colocava essa multa de rescisão, tá? Por quê? Porque eu não tinha nenhum compromisso. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui vendo que eu precisava da multa de rescisão, ainda trabalhando sozinha, não somente para pagar os funcionários, mas para que eu também pudesse ter como que eu vou te falar? Para que eu pudesse ter uma previsibilidade do meu faturamento mensal e a partir do meu faturamento mensal para que eu pudesse retirar o meu prolabore, entendeu? Que é mais ou menos o meu salário ali por mês, digamos assim. Então, por isso, é fundamentalmente quando a gente tem funcionário, quando a gente tem despesas fixas a serem pagas, que a gente conta com a multa rescisória. Por quê? Porque a nossa capacidade de atendimento ao cliente é limitada, ou seja, a gente não consegue atender todos os clientes que chegam. E para que chegue um novo cliente, para que a gente feche um novo contrato, muitas vezes a gente tem que dispensar um cliente antigo ou esperar um cliente sair para entrar outro, tá? Fundamentalmente quando a gente trabalha sozinha. Então, quando a gente tem essa multa rescisória, o que isso nos livra? Nos livra, por exemplo, de estarmos acostumadas a um faturamento de, sei lá, 10 mil reais por mês, e quando o cliente sai, que a gente não fique no prejuízo, porque a gente já dispensou outros clientes, tá? Então, mais ou menos assim, para que o cliente também tenha a responsabilidade, né, e a ética de avisar com antecedência quando ele for sair. Outra dúvida. Essa possível cliente gostaria de pagar o primeiro mês e fazer um teste iniciando com a gestão de Insta. Mesmo com o contrato sem multa, ela prefere um mês de teste. E se gostar, a partir do segundo ou terceiro, ela vai querer também Google Meu Negócio. Nesse caso, o que você me indica fazer? Posso fazer o primeiro mês sem contrato? Seguinte, poder pode, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é o seguinte, poder fazer esse teste aí, você pode? Sem contrato? Pode também. Só que o que vai acontecer? Você vai demonstrar para essa cliente se você aceitar essas condições, e não tem nada de errado se você aceitar, não, tá? A gente não sabe qual é a sua necessidade, qual é a sua urgência, qual é a sua pressa em fechar esse contrato e etc. A gente não sabe, e se isso for muito urgente, se esse dinheiro for realmente importante para você, a minha recomendação é que você feche, porque feito é melhor que perfeito, um passarinho na mão é melhor que dois voando. Então, em primeiro lugar, avalie a sua necessidade financeira. Mas com ou sem necessidade financeira, por que eu não recomendo você fazer isso? Porque essa cliente é uma cliente que não vai te valorizar. É uma cliente que está percebendo que você está precisando, é uma cliente que está percebendo que você está alterando a sua forma de trabalhar para atendê-la, é uma cliente que está percebendo que você tem uma flexibilidade muito grande porque você não quer ou não pode perder esse contrato. E quando o cliente sabe, quando o cliente desconfia que o prestador de serviços ou aquela pessoa ali XY está precisando, a tendência, não vou falar bonito, tá, gente? Prepara, a tendência é o cliente cagar na nossa cabeça. É isso, ponto. Existem as pessoas que são boas, que são éticas e etc. E também existem as pessoas que são folgadas pra caramba e que, ao invés de valorizarem o profissional, elas se aproveitam da necessidade daquele profissional para cagar em cima. É literalmente aquele tipinho de gente bem FDP que fica negociando passagem de ônibus com a empregada doméstica, entendeu? A pessoa tá ali para trabalhar, a pessoa levanta cedo, trabalha o dia inteiro na casa do fulano, a pessoa faz a comida, a pessoa limpa o chão onde que a pessoa pisa e o outro fica negociando 5 reais, 10 reais de desconto com aquela pessoa, que esses 5 ou 10 reais vão fazer total diferença na vida do profissional, no caso da empregada doméstica, e não vai fazer nenhuma diferença na vida de quem está pagando. Então, assim, toma muito cuidado para que essa cliente não seja esse perfil de pessoa, tá? Porque se for, com certeza vai ser uma experiência bem desagradável trabalhar com esse tipo de gente e eu não recomendo, tá? Esse é um tipo de atitude, assim, que eu não gosto. Gente, pô, tipo ir à feira e pedir desconto. Cara, é feira.
Tá todo mundo ali precisando. Você vai levar, sei lá, uma banana, um mamão, uma uva, vai dar R$ 20. Aí tem gente que fica, não faz por 15, não, faz por 18. Pô, o feirante acordou 4 horas da manhã para estar ali, entendeu? O cara carregou caixa nas costas, o cara tá ali das 4, 5 da manhã, de onde ele, sei lá, foi buscar fruta, até chegar ali para te vender. Você ficar pedindo 4, 5 reais de desconto que vão fazer falta para ele e que você não vai morrer em pagar esses 4, 5 reais a menos, entendeu? Eu acho que o pedir desconto tem limite. Então, cuidado para que essa proposta da cliente, para que você, eu não vou nem dizer flexibilize, isso daqui para mim já é meio que proposta indecente, tá? A cliente fala assim, deixa eu fazer um teste, se eu não gostar, tchau, entende? É muito te tratar assim, te diminuir para estagiária. Enfim, eu não gosto desse tipo de abordagem, eu não gosto desse tipo de cliente, embora eu já tenha atendido esse tipo de cliente por necessidade financeira mesmo, tá? Mas eu não gosto desse tipo de cliente. Meninas, perguntas todas respondidas. Tem uma Van que entrou aqui agora, como tem muita Vanessa no curso, eu não sei quem é a Van que entrou. Eu acabei de responder sua pergunta que você mandou por WhatsApp. Eu não sei se é você, Van, que você acabou de Fui entrar. eu mesma, Van. Foi. É da cliente do contrato, né? Esse mesmo, esse mesmo. Eu acabei Ai, de joia. responder e você entrou. Falei, não é possível que é tanta coincidência assim. Eu vou deixar salvo aqui depois, aí você dá uma olhadinha aqui, só para não ficar muito Pronto, repetitivo, tá? Mas em joia. resumo, assim, liga o alerta com esse tipo de cliente, tá? Porque quando a gente tem que flexibilizar muito o nosso jeito de trabalhar para que o cliente caiba, para que o cliente se encaixe, talvez o cliente seja muito folgado e não vale a pena, tá? Perfeito. Meninas, mais alguma dúvida? Respondi todas que vocês tinham me enviado aqui por e-mail, por direct, por tudo. Alguém tem mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Senão a gente encerra por aqui. Então tá bom, meninas. Ninguém tem mais dúvidas? Dúvidas respondidas essa semana. Vocês sempre sabem onde me encontrar. Qualquer coisa vão mandando aí ao longo da semana. A gente vai se falando e respondendo. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Um beijo!